E aí, estudante? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Teoria do Caos. Seguindo a proposta das últimas aulas, dessa vez estou fazendo os exercícios do nosso livro referência, que é a segunda edição do livro do Paulo Winterle. E seguindo a sequência do livro, a gente tem essa questão aqui, que nos pede para provar que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Pessoal, esse é um resultado muito interessante, porque ele junta duas grandes áreas, a geometria plana e o estudo de vetores. Aqui a gente vai provar com vetores um resultado que é bem conhecido da geometria plana. Então, como é que a gente pode fazer essa prova? Eu vou primeiro traçar a diagonal AC e dizer que aqui é o ponto médio de AC, que eu vou chamar de M. Logo, M divide AC em duas partes iguais. Dessa forma, note que o vetor AM ele é igual ao vetor MC. Por quê? São dois vetores paralelos, né? Estão sobre a mesma reta diretora, têm o mesmo sentido e têm o mesmo módulo, já que M divide essas duas porções aqui em partes iguais. Então, meu vetor AM é igual ao meu vetor MC. Aí veja bem, eu vou traçar o meu vetor BM aqui, e por composições de vetores a gente pode notar o seguinte, ó, o vetor BM está em sequência com o vetor MC. Então eu posso fazer uma soma de BM com MC e vai dar o vetor BC, porque é um vetor que sai do começo do primeiro e vai até a extremidade do último. Então eu posso falar que BM mais MC é igual ao vetor BC. Só que é o seguinte, os lados de um paralelogramo eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma inclinação, porque eles são paralelos, por isso que o quadrilátero se chama paralelogramo, porque os lados são paralelos. Além disso, eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu posso, de cara, dizer que o vetor BC é igual ao vetor AD. O vetor BC é igual ao vetor AD. Agora, note o seguinte, eu vou traçar um outro vetor aqui, MD, e fazer a mesma análise. Ó. O vetor AM e o vetor MD estão em sequência. Então, eu posso somar direto aqui o AM com o MD e ele vai me dar o vetor AD. AM mais MD é o vetor AD. Então, o que eu tenho aqui? BC é igual a D. Proposição 1. BC é igual a BM mais MC. Preposição 2. E o AD é igual a M mais MD. Preposição 3. Então, eu vou substituir 2 em 1, 3 em 1. O que eu fico? BM mais MC igual a M mais MD. Beleza? Tranquilo, né? Agora, olha, AM é igual a MC. Isso aqui é minha hipótese. Se M eu chamei de ponto médio do segmento AC, os vetores AM e MC eles são, por definição, iguais. Essa é a minha hipótese. Logo, AM é igual a MC. Então, eu vou substituir aqui, ó, BM mais MC eu posso chamar de AM, porque eles são iguais, é igual a M mais MD. O que eu fiquei? Ó? Se eu subtrair o vetor AM dos dois lados, isso aqui vai cancelar. Então, meu resultado é que BM é igual a MD. Então, esse vetor BM é igual a esse vetor MD. E o segmento BD é a outra diagonal desse meu paralelogramo. Logo, M é ponto médio de DB. Ou seja, eu parti do princípio de que M era ponto médio de AC, do segmento AC, e cheguei à conclusão de que M é ponto médio do segmento DB. Então, as duas diagonais têm o mesmo ponto médio. Então, está aí, provado com o estudo de vetores, um resultado que é muito importante na geometria plana. Bem, essa aqui é mais uma questão em que a gente consegue utilizar propriedades de vetores para provar resultados da geometria plana. Nesse caso, a gente tem que demonstrar que o segmento cujos extremos são os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e igual à sua metade. Tá, vamos entender o que ele está dizendo. Segmento cujos extremos são os pontos médios de dois lados de um triângulo. Então, vamos pegar o lado AB e postular que aqui é o ponto médio de AB, que eu vou chamar de X. E aqui para o lado BC, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer que... Eu vou botar bem numa posição esdrúxula. Presta atenção. Vou botar aqui, ó. Eu vou dizer que o y é ponto médio de BC. E aqui está o segmento XY. Então, eu tenho que demonstrar que o segmento XY, ou seja, segmento cujos extremos são pontos médios de dois lados de um triângulo, é paralelo ao terceiro lado igual à sua metade. Então, veja que, de propósito, eu descrevi isso aqui de uma forma totalmente genérica e eu vou acabar provando que, na verdade, o desenho aqui está errado. O XY, ou seja, o segmento que une pontos médios de dois lados de um triângulo, é sempre paralelo ao terceiro lado e vale metade. Daí é o seguinte, eu posso dizer então que
eu tenho um vetor xy e note que meu vetor xb e o meu vetor by, eles estão em sequência. O meu vetor xb mais o meu vetor by, já que eles estão em sequência, a soma é um vetor que sai do começo do primeiro e vai até o final do segundo, né? O próprio xy aqui. E daí o seguinte, como x é ponto médio de AB, significa que o segmento xb tem metade do tamanho total. Logo, xb vale metade de AB. Da mesma forma, o ponto y é ponto médio de BC. Então, o vetor by é metade do vetor BC. Então, eu também posso escrever isso aqui como metade de BC. Isso aqui segue sendo o nosso xy. Agora, o seguinte, ó, eu posso isolar o meio, que aparece nos dois fatores, e eu fico com o meio do vetor AB mais vetor BC igual a xy. Agora, ó, o que é o vetor AB somado com o vetor BC? É um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Então, é o vetor AC. Então, AB mais BC é o vetor AC. Então, aqui eu tenho um meio de AC igual a xy. E olha que resultado interessante. Lá na aula de multiplicação de vetor por escalar, a gente viu que todo vetor V pode ser escrito como um escalar multiplicando um outro vetor que eu vou chamar de W. Então, eu sempre consigo pegar um vetor e dizer que ele é múltiplo de outro vetor. É só escolher um alfa adequado. Toda vez que a gente tem um vetor multiplicado por um escalar, ele sempre resulta num vetor que lhe é paralelo. Tá? O poder do alfa, é só você voltar lá na aula para você lembrar. O poder do alfa é ou ele vai aumentar o módulo ou diminuir o módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor, dependendo se alfa é maior que 1 ou está entre 0 e 1. E o sinal de alfa é que vai dizer se o vetor vai ter o mesmo sentido ou sentido oposto. Mas a direção é sempre a mesma. Então, multiplicar um vetor por um escalar sempre vai resultar num vetor que lhe é paralelo, porque ele tem a mesma direção. Então, essa afirmativa nos diz o seguinte, eu estou pegando um vetor, multiplicando por um escalar e está resultando em outro vetor. Então, o vetor AC e o vetor XY, eles são vetores paralelos. É o que a gente provou aqui, ó. O segmento cujos pontos médios de um triângulo é paralelo ao terceiro lado. Então, eu peguei o ponto médio do AB, ponto médio do BC, fiz o segmento que liga esses pontos médios e mostrei que esse segmento tem que ser paralelo ao outro, inclusive com metade do módulo, que é o que está aqui. Então, eu estou provando com vetores um resultado que vem lá da geometria plana. Então, o desenho mais adequado seria aqui meu triângulo ABC. Se x for ponto médio de AB e y for ponto médio de BC, então xy é paralelo a AC e o módulo de xy é igual a metade do módulo de AC. Tá? Então, isso aqui a gente cria dois triângulos congruentes. Né? O triângulo ABC ele é congruente ao triângulo XBY. Esses lados são paralelos, então esses ângulos aqui são iguais e esse ângulo aqui é um ângulo em comum. E a gente tem o caso ângulo, ângulo, ângulo. Beleza? Pessoal, essas duas questões estão resolvidas no livro do Paulo Winterli, mas como eu falei, às vezes a gente olha a solução e não entende um passo, então resolvi trazer as questões mesmo estando resolvidas para mostrar uma perspectiva diferente. Vai que você não tinha entendido uma passagem do livro e agora vendo o vídeo você, opa, era isso, era aquilo, tá? Mas nos próximos vídeos eu vou fazer as questões propostas do capítulo. Do capítulo não, da seção de vetor do ponto de vista geométrico, para a gente encerrar essa parte e poder avançar no estudo com a visão algébrica do vetor. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Espalhe o vídeo, espalhe o canal para aqueles seus amigos que sofrem com vetores, tá? Porque aqui a física fica menos caótica. Beleza? Um abraço e até mais.